sejam bem-vindos ao Trocando Ideias. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem estado em pauta muito frequentemente nos últimos tempos. Desde 2016 vem se falando muito disso. Sabe qual é o tema do dia? Veja aí. Vem, vamos embora, esperar não é saber. E com todo esse rebuliço que teve nos últimos tempos, né? Há 2 semanas atrás nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que deu um choque em todo o país, e teve muita gente saindo de sua casa para pedir um golpe militar. Aí eu fico pensando, o que nós deveríamos fazer com essas pessoas que pedem um golpe militar? O quê? Ai, que burro, dá 0 pra ele. É uma boa ideia. Mas até o próprio general, ele disse em entrevista que quem pede um golpe militar, olha só, gente, tá bagunçando aqui, pia só. A gostosa tia mãe. Diga, Charlotte, minha preta. Até o próprio general disse que quem pede intervenção militar é translocado. E eu acho que isso é o mínimo que se pode dizer de uma pessoa dessa. A pessoa, quando não estuda, não busca conhecimento, eu não estou dizendo somente em livros. A internet está aí, o YouTube está cheio de documentários sobre o assunto. Existem livros que você pode fazer o download gratuito e aprender sobre o que realmente foi a ditadura militar. Eu não sei se a pessoa que acredita que professor de história é maconheiro, esquerdista e que sai contando um monte de mentira, o que é que se passa nessa cabeça? Talvez seja esse som que ele tem dentro da cabeça. Pode ser. Mas enfim, muito tem se falado sobre a ditadura militar. E com todo esse processo de uns apoiando, outros sendo contra, eu decidi comprar uma coleção que há muito tempo eu já vinha querendo, que é essa daqui, a do Hélio Gaspari, tá? A coleção dele sobre ditadura. E já nos primeiros capítulos, nas primeiras páginas, eu descobri 2 coisas. Uma, na verdade, já tinha uma base assim por alto, a outra eu não fazia ideia. Sobre 2 fatores que interferiram, vamos dizer assim, dentro do golpe militar e do seu início, tá certo? Então vamos saber o que é que a lua cheia e os americanos têm a ver com a ditadura de 64. Então vamos começar pela lua cheia. O que acontece? Os conspiradores, eles vinham em um ritmo frenético nos últimos anos e cada um queria de uma forma. Existiam 2 em Minas, o Mourão e o Guedes, né, que queriam agilizar o máximo possível o golpe. Por quê? O Mourão, ele já estava com aposentadoria compulsória decretada. E o Guedes sabia que ia vazar, que ia ser substituído em breve. O substituto dele já tinha até sido escolhido. Então eles queriam agir rápido para que não perdessem os seus postos, né? Vou dizer o quê? Não era nem pelo bem do Brasil, era mais para uma autoafirmação, vamos dizer assim. Então o que acontece? Os 2 não se bicavam muito, mas estavam unidos por uma mesma causa. O Mourão, ele era assim, mais ativa, tanto é que ele dizia que o Guedes era um covarde. Ele fez um plano que ele chamou de Popeye. Por que será que ele escolheu Popeye? Será que eles precisavam comer muito espinafre para ter coragem e força de começar um golpe militar, derrubar a democracia no Brasil? Vai saber, pode ser que isso tenha também alguma coisa, né? Se a lua cheia tem, por que Popeye não teria? Então, esse plano Popeye era o seguinte: Mourão queria sair de Minas com uma tropa especializada, aí vamos dizer assim, a elite, seguindo para a sede do governo e lá aniquilando literal com o governo do Brasil. Essa era a vontade do Mourão. No Rio de Janeiro também tinham seus conspiradores, assim como tinha em São Paulo e outras capitais do Brasil. Só que os conspiradores do Rio de Janeiro, eles não acreditavam muito nos comandantes de Minas. E eles acreditavam que a base da revolução, do golpe, teria que ser em São Paulo. Guedes enviou um comissário para falar com esses generais lá no Rio de Janeiro.
E o comissário ele se viu numa situação complicada, porque ele tinha que convencer aqueles generais a aderirem ao golpe naquela data específica, que seria o dia 30 de março de 64. Não poderia ser em outra data, teria que ser nessa data e todos tinham que estar em comum acordo. Agora, como é que ele conseguiria convencer os outros comandantes com a justificativa que Guedes deu para escolher o dia 30 de março? Olha só o que Guedes ele respondeu quando perguntaram a ele, o emissário perguntou a ele, por que o dia 30 de março? Vê aí o que foi que ele disse. E aí, gente, o que dizer disso, hein? Então, tinha que ser na lua cheia, segundo Guedes, porque ele não faria na lua minguante, e se eles tivessem que esperar uma nova lua, seria a lua nova. E até lá, o tempo, o timing do momento já tinha perdido, eles já tinham perdido o bonde já tinha passado. Então, tinha que ser dia 30 de março. Mas como você convence generais, comandantes do exército a aderirem a um golpe cuja data escolhida para início foi por causa da lua? Talvez seja o mapa lá do... O mapa que o homem não consegue ler lá de Piratas do Caribe. Talvez tenha alguma coisa a ver, né? Não sei, vai que tem. Enfim, é muito cômico, gente, para dizer o mínimo, um momento histórico do país ter passado, ter sua data escolhida por conta da lua. Não foi porque Jânio deu um discurso onde ele ofendeu e mostrou um lado muito esquerdista, não foi porque ele ameaçou de uma forma muito eficaz, embora Jânio também tivesse seus conchavos, Django tivesse seus conchavos, não foi por nada disso, foi simplesmente porque a lua tinha que estar cheia para o golpe começar, porque senão Guedes não entraria no golpe, né? Então, em um determinado período do governo, acho que 62, 63, eu não me recordo bem, Mourão ele foi colocado em uma fusão que era tida como civil. Ele participava da comitiva, deixa eu só dar uma olhada aqui, Comissão Técnica de Rádio. E como era uma atividade tida civil, ele perderia algumas regalias que pertenciam unicamente a quem estava ativo nas funções militares. Só que Mourão, ele não queria, gente, tadinho, perder seus benefícios. E o que foi que ele fez? Ele mandou uma cartinha, como se fosse um baixinho, para a Xuxa. Ele mandou uma carta, né, pedindo ao ministro da Guerra que não tirasse seu nome do quadro de militares. Porque se ele fizesse isso, ele passaria imediatamente a perder os benefícios que ele tinha. Entre esses benefícios, ele perderia o carro, a gasolina, direito a um ajudante. Ô Pepite, mãe, tá danada. Hoje ela tá danada. Então, ele perderia, como eu já disse, o carro, a gasolina, um ajudante de ordens e o valor de 8.750 cruzeiros, o que equivaliam na época a 45 dólares. Então, Mourão, ele não queria perder esses benefícios, ele queria que o nome dele, embora ele estivesse em função civil, ele queria permanecer como se estivesse em função militar, para permanecer com seu carrito, com sua gasolina e com um ajudante e receber seus 8.000 cruzeirinhos, como se estivesse em uma atividade militar. Aí vem gente dizer que não existia corrupção entre os militares, gente. Isso não tinha nem começado a ditadura. Imagina o que esses caras não fizeram depois que o poder estava literalmente nas mãos deles. As barbaridades. Mas isso nós vamos deixando para outros vídeos, né? Para você ver que a hipocrisia no Brasil ela está em todos os âmbitos, seja político, militar, só civil, não importa. Brasileiro parece que corre nas veias dele, né? Não sei dizer aí o que é que acontece.
Porque você sai na rua pedindo o fim da corrupção, mas você tem gato de TV a cabo, você tem gato de energia elétrica, você faz carteirinha de estudante para pagar meia mês, sendo que você não pisa numa escola, numa faculdade, ó. Aí você vem xingar os políticos de corrupção, sendo que você também é coleguinha. Você também, você tá ali, ó, juntinho com eles. Mas vamos falar do outro ponto dessa nossa conversa, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando eles viram que o caldo estava entornando e que o caldeirão aqui estava esquentando, eles ficaram, Kennedy, ó, ficou de butuca de olho no Brasil, porque ele não queria uma nova Cuba, ele não queria um novo líder como Fidel Castro, ele não queria mais um país comunista e que fosse averso aos Estados Unidos, tá? Então, em 62, ele teve uma conversa com o embaixador do Brasil, o Lincoln Gordon, acho que é isso, se eu não me engano, o Lincoln Gordon, que como embaixador mantinha ele sempre atualizado sobre a situação política e militar no Brasil. Kennedy temia que durante o ano de 63 o Brasil entrasse de vez em uma era comunista, então ele estava disposto a mexer seus pauzinhos. A conversa que ele teve com Gordon, o embaixador, foi essa aí, só uma partezinha. Conseguiram uma fita, né, de 28 minutos, mas eu vou trazer o texto que está no livro, que é esse aí. Dá uma olhadinha nesse diálogo entre John Kennedy e o embaixador americano no Brasil, o Gordon. Dizer o que, né? Então, uma das coisas que Kennedy fez para tentar controlar a situação e ficar mais por dentro do que estava acontecendo foi enviar Vernon Walters. Ele tinha 46 anos e era um dos nomes mais famosos dentro do exército americano. O cara falava 7 idiomas e tinha servido com grandes nomes do exército, não somente dos Estados Unidos, mas acho que tinha servido com alguns brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, não me recordo bem. Mas enfim, ele mandou o Walters, que era para preparar o caminho. Beleza, o barco seguiu. John Kennedy continuou de olho no Brasil, o caldo no Brasil continuava a ferver, engrossar, e ele sabia que em breve ele teria que tomar uma decisão sobre o que ele faria com o Brasil, né? O que acontece? Em 64, né, no dia 20 de março de 64, Kennedy já havia sido assassinado. O seu substituto, que era Lyndon Johnson, se eu não me engano, ele fez uma reunião com todas as pessoas, né, com todos os secretários, ministros e para decidir o que é que se faria com a situação brasileira. E ele ordenou que fosse feita uma formação, que se formasse uma força naval que resolvesse a situação no Brasil. E então ele decidiu não, na verdade, desde janeiro, a Casa Branca ela vinha agindo de acordo com um documento de 7 páginas que Kennedy havia feito 6 semanas antes de seu assassinato. O nome do documento era Plano de Contingência 261. Então esse plano de contingência se viria para o Brasil. No dia 20 de março de 64, Gordon foi lá novamente se reunir com o presidente, só que dessa vez não era o Kennedy, era o Johnson, junto com o ministro disso, o ministro secretário daquilo outro, decidiu o que é que se faria no Brasil. Belezinha. Ficou decidido, o presidente perguntou quais eram os caminhos concretos a se seguir. Aí o Gordon disse, o primeiro é que João Goulart ele entregue pacificamente o governo e toda a situação se resolva. No que o presidente ele interviu e cortou, né, dizendo a coisa mais absurda de todas, que era o que continha o plano de contingência 261, ou seja, uma intervenção militar direta dos Estados Unidos no Brasil. Ou seja, os Estados Unidos em 64, eles queriam fazer do Brasil um Afeganistão,
um Iraque. O que é que vocês acham dessas imagens aí? Era isso que os americanos queriam fazer aqui em 64, porque eles gostam de meter o bedelho nas coisas dos outros, né? Os países já têm que lidar com seus problemas, mas aí os americanos, eles vestem sua camisa de super-herói, de salvador da pátria, para salvar e aniquilar com o povo a sociedade daquele país, né? Mas fingem que estão fazendo isso em prol da sociedade, mas o único benefício que eles querem é os deles próprios, né? Então eles queriam... Só um minutinho. Eles queriam fazer isso no Brasil, uma intervenção. O que conseguia, o que determinava esse plano de contingência? Vamos ver aqui. Com medo de um governo esquerdista hostil aos Estados Unidos, eles desenvolveram esse plano, que seria uma grande ação militar. E teria que ser uma ação maciça, onde envolveriam seis divisões que teriam apoio aéreo e naval. Seria preciso em torno de 60 mil homens. Imagina, 60 mil americanos invadindo o Brasil em 64. O país já estava mergulhado numa situação caótica. Aí chega os Estados Unidos e piora a situação, porque no Iraque e no Afeganistão as coisas não melhoraram muito depois da intervenção deles, né? Tiraram os ditadores, mas a população continua sofrendo pra dedéu. Então acontece, a situação foi estudada e viu-se que essa seria a maior intervenção militar americana em um país desde a Guerra da Coreia, para vocês terem ideia. Essa situação, ela estava meio que em consonância com o plano da década de 40, quando os Estados Unidos, em 1940, estavam estudando a possibilidade de entrar na guerra. Eles estavam com medo que a guerra se deflagrasse, saísse do eixo europeu e se espalhasse realmente pelo mundo e viesse parar na América do Sul. Então, em 40, eles tinham um plano de desembarcarem aqui cerca de 100 mil soldados norte-americanos para conter vamos dizer assim, a expansão da Segunda Guerra Mundial. Mas isso não aconteceu. Quer dizer, aconteceu, mas ao menos não foi da forma com que os americanos eles queriam e pensavam. Então, essas foram duas coisas que eu aprendi, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. E tem mais uma parte que eu vou falar para vocês do que o Gordon, ele falou para o presidente Johnson. Vê aí o que é que o Gordon disse para o presidente Johnson. O que acontece? Com toda a situação, eles tomaram lado, ou seja, eles iriam apoiar a intervenção militar, eles iriam apoiar o golpe. Fosse com arma, fosse com tanques, fosse com navio, fosse com gasolina, com carro, seja lá com o que fosse. Os Estados Unidos iriam apoiar. E você acha que os militares brasileiros, sabendo que teriam o apoio militar dos Estados Unidos, eles não se sentiram mais, vamos dizer assim, confiantes de que aquilo fosse dar certo? Um caso a se pensar, Estados Unidos acaba se metendo em muitas coisas que infelizmente não tem muito que se dar conta deles, né? Se metessem para resolver a situação, mas muitas vezes metem unicamente para prejudicar mais ainda, tá certo? Então esse foi nosso vídeo de hoje, nossa conversa de hoje. Não esquece, segue o nosso canal, dá um like aí, ativa o sininho para receber as notificações, dá um gostei e compartilha para que todo mundo saiba esses dois momentos da era ditatorial aqui no Brasil. Não esquece de seguir nossa página lá no Facebook, tá? Até a próxima. Tchau!